Mediação tecnológica, segundo ano. Estamos caminhando com a geometria bem tranquilamente para que vocês possam ir acompanhando. Cada aula, 2 figuras geométricas com características, com regras, e é importante que vocês, estudantes do segundo ano, anotem tudo isso. Por quê? Porque é um assunto recorrente, é um assunto que ocupa ali o ranking de questões no Exame Nacional do Ensino Médio. Ah, professor, mas eu estou no segundo ano. Sim, está no segundo ano, às portas do terceiro, e já precisa começar a pensar nisso. Tanto é que nós começamos essa conversa lá no primeiro ano. Desde o primeiro ano que a gente fala de Enem, beleza? Então, na telinha, diretor, aula 10.2, geometria plana na sua 7ª parte. Nós falamos durante a aula da área do trapézio e também a área do losango, 2 quadriláteros. O trapézio pertence ao grupo dos quadriláteros que tem um par de lado paralelo. Olha só, esse lado é paralelo a esse. E esses lados paralelos são chamados de base. Então, olha só, lados paralelos são chamados de base. Então, nós temos a base maior e temos a base menor. Os outros 2 lados são somente os lados do quadrilátero. E a distância que separa essas 2 bases é a nossa altura. Para o cálculo da área do nosso trapézio, é só fazermos base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembra da equação e tudo está tranquilo. O outro quadrilátero é um quadrilátero que se encaixa nos paralelogramos. Dentro dos paralelogramos nós temos os quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos e iguais. Então, olha só, esses lados paralelos, eles têm o mesmo tamanho, são iguais. Então, se tem 2 pares de lados paralelos, eles são chamados de paralelogramos. Os paralelogramos se dividem em várias partes. Na área do losango, é só você fazer diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, beleza? E aí, ó, nessa caminhada nós já falamos da área do retângulo, do quadrado, que também são 2 paralelogramos. Características muito semelhantes, tanto que temos uma informação que diz que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Também falamos do paralelogramo. E na aula em que falamos de paralelogramo, nós ressaltamos a área do triângulo. Aqui veio aquela equação da área geralzona, não é? Quando eu tenho base e altura. Essa área eu sempre vou usar quando eu tiver base e altura. Também falamos da área do triângulo, utilizando o teorema de Heron. Também falamos da área do triângulo equilátero. E na aula de hoje, destacamos o losango e o trapézio. Olha, e por aqui você consegue perceber a figura que está faltando. Então, com certeza, será tema de nossa próxima aula. A área da nossa... É isso mesmo. Aí já não é mais circunferência, tá? Se é área, já é círculo. Circunferência é o entorno, é comprimento. Se é área, é círculo, é a área, o espaço ocupado. Então, senhores, de posse dessas informações, de posse dessas fórmulas, dessas figuras, vamos agora realizar nossa atividade de sala. E agora é com vocês. Tudo certinho, conseguiram fazer tudo dentro do combinado, beleza? Então, olha só, atenção na hora de corrigir a atividade, porque esses 2 quadriláteros que nós deixamos na aula de hoje são 2 quadriláteros que possuem características diferentes, principalmente no cálculo da área.
sei se vocês lembram na questão 4 da aula 9, nós tínhamos uma questão que era para verificar a opção verdadeira. E lá falava, né, das áreas, tudo, e ressaltava a área dos paralelogramos. E exatamente por ser um cálculo diferente, a opção E ficou errada. Né, porque falava que todas têm o mesmo método. Não. Chega no trapézio, é diferente também. Então vamos agora colocar em prática resolução das atividades de sala, tirando as dúvidas na telinha, diretor. Vamos lá. Primeira questão. Analisando o trapézio a seguir, podemos afirmar que sua área é igual a... Aí aqui nós temos as opções. Vou fazer o cálculo aqui, ó. Eu tenho uma base maior, tenho uma base menor e tenho a altura. Então, é só chegar aqui e área é igual, parênteses, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Área é igual, abre parênteses, 22 mais 15 vezes 12, tudo dividido por 2. 22 mais 15, 37 vezes 12 dividido por 2. Aqui eu posso multiplicar 37 por 12 ou posso dividir o 12 por 6. Quando for par, você pode já fazer a divisão aqui, tá? Opa. Vai ficar 37 vezes 6. A área é igual. 6 vezes 7, 42. Fica 2 vai 4. 6 vezes 3, 18. Com 4, 22. Então, a área é 222 centímetros quadrados. Tem essa opção aqui, vamos ver. 222 centímetros quadrados. Letra B. Diretor, salva essa página aqui. Beleza? Ótimo. Ok? Todo mundo fez certinho? Ah, professor, aqui eu fiz direto, multipliquei 37 com 12, não tem problema. Deu 444. Quando você dividir, vai dar 222. Beleza? Questão de número 2. Um trapézio tem base maior medindo 12 centímetros e base menor medindo 8 centímetros. E altura igual a 10 centímetros. Então, a área desse trapézio, olha, não preciso nem desenhar o trapézio. Eu vou só na fórmula. Área é igual base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Professor, sempre tem que colocar a fórmula. Olha, nesse processo em que estamos aprendendo, é interessante sempre colocar a fórmula, porque você vai ficando mais familiarizado com ela. Área é igual base maior 12, base menor 8, altura 10 dividido por 2. Então, a área é igual 12 mais 8, 20. 20 vezes 10 dividido por 2. Aqui é a mesma coisa, ó, aqui eu posso dividir. Os dois são pares. Então eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Eu vou dividir logo o 20 por 2. 20 dividido por 2, e isso, 10 vezes 10. Então, a nossa área é igual a 100 centímetros quadrados. Vai na opção e marca essa alternativa. Questão de número 2. Ok. Agora, a nossa questão número 3. Determine a medida da diagonal menor de um losango, cuja área é 30 centímetros quadrados e a medida da diagonal maior é 7 centímetros. Então, eu vou aqui, ó, área do meu losango, diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2, certo? Ele quer que eu encontre aqui a diagonal. Então, vou fazer o quê? Área é igual a 30. Diagonal maior é o que eu quero encontrar. Não, diagonal menor que eu quero encontrar. Diagonal maior, 7. Diagonal menor, não sei. Dividido por 2. Passa esse 2 para cá multiplicando, vai ficar 60 igual a 7 vezes x. X é igual a 60 dividido por 7. X é igual... Vou fazer a divisão aqui do lado, rapidinho. 60 dividido por 7.
9 dá 63, então vou colocar aqui 8. 8 vai dar 50 aí. 8 vezes 7. Isso, 56. Muito bom. Sobrou 4. Vírgula 0. Só vírgula, não tem aquele pontinho ali não, só vírgula. Ficou 40 agora. Bom, 5 dá 35. Sobra 5. Como já tem a vírgula, eu posso colocar o 0. Então, 7 vai dar 49. Pronto, eu vou parar por aqui. Tá? Aproximadamente 8,57. Certo? Então, percebemos aqui que tem até uma troca, tá? Porque se o resultado deu 8,57, o que eu achei aqui foi a diagonal maior. A menor é 7. Deu vermelho. 8,57. Não tem problema. O importante foi aplicar a fórmula e encontrar o resultado. Monte de continha, tá vendo aí? Ó? Monte de continha que tem que fazer. Vocês precisam treinar. Principalmente isso aqui. Ah, professor, mas eu não sei se eu consigo fazer. Claro que consegue. Claro que consegue. Então, treina principalmente esse processo aqui de divisão, para você ficar familiarizado. Evita o uso do celular, beleza? Beleza. Questão número 3, ok. Decolando para o futuro, aquela questão que exige um pouquinho mais do aluno, que exige uma atenção maior do aluno. Por quê? Porque está direcionando a questões do Enem. Vocês do segundo ano, né, a gente colocou poucas questões do Enem mesmo, não se liga para o Enem. Mas mais para frente agora, nós vamos começar a fazer essa troca, tá? O Se Liga no Enem, o Decolando para o Futuro, vai ser questão do Enem mesmo. Para vocês já irem se familiarizando com isso. Então vamos lá, olha só. A prefeitura de uma cidade gasta R$ 33 por metro quadrado de grama plantada. Então, olha só, 1 metro quadrado de grama plantada, R$ 33. Sabendo que uma praça possui o formato de losango e foi totalmente revestida com essa mesma grama, e que as diagonais dessa praça medem 18 e 22 metros. Responda quanto a prefeitura gastou nessa obra. Então, olha só, existe uma praça, e nessa praça uma região no formato de um losango foi completamente preenchida com grama. E ele quer saber quanto que a prefeitura gastou para revestir toda essa praça com grama. Então a gente vem aqui, ó, área é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Área é igual, volta aqui, diagonal maior, 22, menor 18, então vai ficar 22 vezes 18 dividido por 2. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o maior logo para ficar mais fácil. Então, olha só, 22 dividido por 2 vai dar 11. 11 vezes 18. Área é igual. 11 vezes 18... Ah, professor, essas contas são muito grandes, eu não consigo... 11 não é 10 mais 1? 10 mais 1 vezes 18. Olha só que jogada legal. 18 vezes 10 dá 180. 1 vezes 18 é 18. Então, 180 mais 18 dá 198. É a nossa resposta. 198 metros quadrados. Ah, professor, não sei fazer assim não, só sei fazer do outro jeito. Então a gente vem aqui e faz do outro jeito, que é para não ficar sombra de dúvidas. Eu vou botar aqui, ó, 18 vezes 11. 8, 1, fiz 1 vezes 8 e 1 vezes 1. Agora pula a casa das unidades, porque vou multiplicar pela dezena. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. 8, 8 mais 1, 9, baixa 1, 198. Temos que ter as várias possibilidades, precisamos dispor de todos esses mecanismos. Só que agora nós vamos precisar encontrar a nossa resposta, porque 198 não é a resposta, mas está na letra A. A letra A
tem 198, mas ela não é a resposta, porque 198 nem é reais, é metros quadrados. Quanto que ele pagou por metro quadrado? R$33. Então, vou vir aqui, ó, 198 vezes 33. 24 vai 2, 27 com 2 dá 29, vai 2, 3 com 2, 5. Pula a primeira casa, 4. Vou ver um negócio aqui, ó, porque quando eu for somar isso aqui, esse número aqui é 4. Quantos números eu tenho ali que terminam em 4? Só a letra E. Já vou, ó, nem terminei a conta. Já vou marcar a resposta, 6.534. Vou voltar para fazer a conta. Opa, para cá. Ó, vou multiplicar. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 9, 27. Com 2, 29. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2 que foi 5. 13 vai 1. 10, 15 vai 1. 6. R$6.534. Então, volta aqui. Ele gastou R$6.534. Resposta correta, letra E. Então, esse detalhe aqui é o detalhe que nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque quando eu fiz a primeira conta, agora eu quero falar olhando para vocês aqui, ó. Quando eu fiz a primeira conta, 198, já tinha um distrator lá para tentar me distrair, tentar tirar minha atenção. O item aula, ó, 198. Por isso é importante entender o que eu estou calculando. 198 não é reais, é metro quadrado. Beleza. Então fui para os reais. Aí peguei 198 vezes 33. Quando eu multiplico a unidade com a unidade, 3 vezes 8 deu 24. Então eu já sei que a minha unidade vai ser 4. Voltei nas opções. Só tem uma alternativa que tem unidade igual a 4, que é a letra E. Isso acontece com muita frequência no Enem. Por isso que essa questão está aqui no Se Liga para o Enem, no nosso Decolando para o Futuro, para que vocês entendam que, às vezes, na prova, é só eu estar atento à pergunta e aos itens que eu vou escolher. Isso já ajuda bastante, beleza? Então, na telinha, o nosso Brincando com os Números de hoje dizia assim: um elevador pode levar 20 adultos ou 24 crianças. 20 adultos ou 24 crianças. Se nós pensássemos nessa razão, adultos e crianças, 20 adultos ou 24 crianças, 10 adultos ou 12 crianças, ó, dividir aqui por 2. Como ele fez a comparação entre, né, a junção de adultos e crianças, se eu dividir por 2, vai ficar 5 adultos, 6 crianças. Ou seja, para cada 5 adultos, eu posso levar no elevador 6 crianças. Ou 5 adultos, ó, ou 5 adultos, ou 6 crianças. Essa é a proporção lógica do problema. Se 15 adultos já estão no elevador, bom, para completar os 20, eu tenho 15, faltam 5. Quantas crianças ainda podem entrar nesse elevador para manter o mesmo peso, a mesma massa ocupada? 6 crianças é a nossa resposta. E com isso, finalizamos a aula que fala de cálculo de paralelogramos. Opa, é um paralelogramo, losango e trapézio. Não saiam daí porque a aula sobre área continua. Já voltamos.